A sociologia, entendida como disciplina acadêmica, nasceu da tentativa de compreender cientificamente as profundas transformações que acompanharam a formação da sociedade moderna. Para o ensino médio brasileiro, sua trajetória pode ser compreendida a partir de dois movimentos complementares. Primeiro, a formação da sociologia como ciência entre os séculos XVIII e XX, depois, sua institucionalização nas universidades e sua incorporação ao ensino brasileiro. Nesse percurso, algumas correntes e autores, especialmente Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, estabeleceram problemas, conceitos e métodos que continuam estruturando grande parte do ensino sociológico. As condições históricas para o nascimento da sociologia. A sociologia não surgiu simplesmente porque alguns intelectuais decidiram estudar a sociedade. Sua formação esteve relacionada às grandes transformações que desestruturaram a sociedade europeia tradicional entre os séculos XVIII e XIX. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, transformou radicalmente as relações de produção, expandiu o trabalho assalariado, acelerou a urbanização e consolidou progressivamente o capitalismo industrial. Ao mesmo tempo, as revoluções políticas, particularmente a Revolução Francesa de 1789, questionaram a sociedade de ordens, os privilégios aristocráticos e o absolutismo, difundindo princípios como cidadania, igualdade jurídica e soberania popular. Essas transformações produziram aquilo que poderíamos chamar de uma nova questão social. As cidades cresceram rapidamente. Antigas comunidades rurais foram desarticuladas, apareceram grandes concentrações operárias, intensificaram-se conflitos entre trabalhadores e proprietários, surgiram novas formas de pobreza urbana e movimentos políticos de massa. A sociedade parecia estar mudando numa velocidade sem precedentes. Paralelamente, o iluminismo havia fortalecido a confiança na razão e na investigação racional. Se a natureza podia ser estudada cientificamente por meio da física, da química e da biologia, diversos pensadores começaram a perguntar se a própria sociedade também poderia ser investigada sistematicamente. É nesse ambiente que, durante o século XIX, começa a constituir-se aquilo que posteriormente seria denominado sociologia. Auguste Comte e o positivismo. Um dos primeiros autores a formular explicitamente um projeto de ciência da sociedade foi o francês Auguste Comte, 1798-1857. Influenciado pelas transformações decorrentes da Revolução Francesa e pelo desenvolvimento das ciências naturais, Comte acreditava que seria possível descobrir regularidades no funcionamento das sociedades. Sua filosofia ficou conhecida como positivismo. Segundo Comte, o conhecimento humano teria atravessado diferentes estágios até alcançar o estágio positivo ou científico, no qual os fenômenos deveriam ser explicados mediante observação, comparação e identificação de relações regulares, abandonando explicações puramente teológicas ou metafísicas. Comte inicialmente utilizou a expressão física social e posteriormente popularizou o termo sociologia. Sua preocupação fundamental era compreender simultaneamente a ordem e o progresso das sociedades, com como uma sociedade consegue manter determinada coesão e, ao mesmo tempo, transformar-se historicamente. Embora muitos aspectos de sua teoria tenham sido posteriormente abandonados, Comte teve enorme importância para a afirmação da ideia de que a sociedade poderia constituir um objeto específico de conhecimento científico. Karl Marx e a crítica da sociedade capitalista. Contemporaneamente ao desenvolvimento do positivismo, Karl Marx, 1888, em colaboração intelectual particularmente importante com Friedrich Engels, construiu outra interpretação da sociedade moderna. Marx não fundou uma escola universitária de sociologia, no sentido institucional que posteriormente encontramos em Durkheim, mas tornou-se um dos pilares fundamentais do pensamento sociológico. Para Marx, compreender a sociedade exige analisar as formas pelas quais os seres humanos suas condições materiais de existência. As relações econômicas, entretanto, não são simplesmente técnicas, constituem também relações sociais e relações de poder. Nas sociedades capitalistas, os meios de produção encontram-se predominantemente sob controle da burguesia, enquanto os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de salário. Dessa estrutura emerge uma divisão fundamental entre classes sociais com posições e interesses diferentes. Por isso, conceitos como classe social, luta de classes, exploração, trabalho, alienação, ideologia e modo de produção tornaram-se fundamentais para a tradição marxista.
A sociedade, nessa perspectiva, não deve ser compreendida apenas a partir de sua ordem, mas também de suas contradições. O conflito social pode constituir um dos motores da transformação histórica. O capitalismo, por exemplo, produz enorme capacidade de desenvolvimento tecnológico e econômico, mas simultaneamente gera desigualdades e conflitos decorrentes de sua própria estrutura. A influência de Marx ultrapassou amplamente a sociologia, alcançando economia, história, filosofia, ciência política, antropologia e movimentos políticos. Dentro da sociologia, sua obra tornou-se referência indispensável para teorias do conflito, das classes sociais e das desigualdades. Emil Durkheim e a institucionalização da sociologia. Comte formulou um projeto pioneiro de ciência social e Marx desenvolveu uma poderosa crítica da sociedade capitalista. Emil Durkheim, 1858-1917, desempenhou papel decisivo na transformação da sociologia em uma disciplina acadêmica autônoma. Durkheim procurou estabelecer claramente seu objeto e seu método. Para ele, a sociologia deveria estudar os fatos sociais, isto é, maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que existem para além dos indivíduos particulares e exercem sobre eles algum grau de coerção. A língua, as normas jurídicas, os costumes, as regras morais e determinadas práticas religiosas, por exemplo, já existem antes do nascimento de cada indivíduo. Durante a socialização, os indivíduos aprendem essas formas coletivas de comportamento. Em As Regras do Método Sociológico, Durkheim defendeu que os fatos sociais deveriam ser estudados como coisas, isto é, com distanciamento metodológico e investigação empírica. Em O Suicídio, procurou demonstrar concretamente esse princípio ao analisar estatisticamente taxas de suicídio, mostrando que mesmo um ato aparentemente profundamente individual apresentava regularidades relacionadas às formas de integração e regulação social. Outra preocupação durkheimiana fundamental foi a coesão social. Ao estudar a passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas, Durkheim distinguiu solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, procurando compreender como sociedades caracterizadas por crescente divisão social do trabalho conseguiam permanecer integradas. Com Durkheim, portanto, a sociologia ganhou maior autonomia institucional, métodos próprios, revistas especializadas e espaço universitário. Max Weber e a sociologia compreensiva. Outro grande fundador da sociologia foi o alemão Max Weber, 1920. Diferentemente de determinadas interpretações positivistas, Weber considerava que as ciências sociais precisavam levar em consideração o sentido que os indivíduos atribuem às suas ações. Surge daí a chamada sociologia compreensiva. Para Weber, a sociologia procura compreender interpretativamente a ação social, isto é, comportamentos aos quais os indivíduos atribuem sentidos e que se orientam pela conduta de outras pessoas. Weber desenvolveu conceitos metodológicos importantes, como o tipo ideal, uma construção analítica utilizada para comparar e interpretar fenômenos históricos concretos. Desenvolveu também estudos fundamentais sobre poder, dominação, religião, capitalismo, burocracia e racionalização. Sua classificação das formas de dominação tradicional, carismática e racional legal tornou-se particularmente importante para a sociologia política. Da mesma forma, sua análise da burocracia ajudou a compreender o funcionamento dos estados e das grandes organizações modernas. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber investigou ainda as relações entre determinadas formas de religiosidade protestante e comportamentos econômicos associados ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Diferentemente de explicações estritamente econômicas, Weber procurava demonstrar que fatores econômicos, políticos, religiosos e culturais podem interagir historicamente. As três grandes tradições clássicas. A partir desses autores, consolidaram-se três grandes referências interpretativas que continuam fundamentais no ensino de sociologia. Em Marx, encontramos uma ênfase nas relações de produção, classes sociais, desigualdades, contradições e conflitos. Em Durkheim, destaca-se o problema da ordem social das instituições, da socialização, das normas e da coesão social. Em Weber, encontramos a investigação da ação social, dos sentidos, da racionalização, do poder e das formas de dominação. Não significa que cada autor possa ser reduzido a apenas uma dessas dimensões. Trata-se antes de três portas de entrada diferentes para a análise da sociedade moderna.
Podemos visualizar a diferença por meio de um problema comum, como a escola. Uma interpretação inspirada em Durkheim poderia perguntar como a escola socializa os indivíduos e transmite normas coletivas. Uma análise marxista poderia investigar como desigualdades de classe influenciam o acesso à educação e como o sistema educacional se relaciona com a estrutura econômica. Uma abordagem weberiana poderia estudar credenciais escolares, burocratização, autoridade e os sentidos atribuídos pelos indivíduos à educação. A expansão das correntes sociológicas no século XX. Durante o século XX, a sociologia deixou de ser predominantemente europeia e tornou-se uma disciplina acadêmica internacional. Novas tradições surgiram ou se desenvolveram. Nos Estados Unidos, a chamada Escola de Chicago estudou intensamente a urbanização, as migrações, os grupos sociais e as relações comunitárias, utilizando pesquisas de campo e observação da vida urbana. Posteriormente, o funcionalismo, particularmente associado a Talcott Parsons e Robert K. Merton, desenvolveu análises sobre as funções desempenhadas pelas diferentes instituições dentro dos sistemas sociais. Em outra direção, autores associados à teoria crítica, como Max Horkheimer e Theodor Adorno, analisaram capitalismo, cultura de massa, racionalidade moderna e indústria cultural. Posteriormente, Jürgen Habermas desenvolveu questões relacionadas à comunicação, esfera pública e democracia. Também se tornaram fundamentais as contribuições de autores como Pierre Bourdieu, que investigou formas de capital econômico, cultural e social, reprodução das desigualdades e poder simbólico. Norbert Elias, que analisou processos históricos de longa duração e transformações dos comportamentos sociais. Erving Goffman, dedicado às interações da vida cotidiana. E Michel Foucault, cuja obra, embora não possa ser simplesmente classificada como sociológica, exerceu enorme influência sobre os estudos de poder, disciplina, instituições e produção social dos saberes. A sociologia contemporânea tornou-se, assim, uma disciplina profundamente plural. Não existe uma única teoria sociológica universalmente aceita, mas diferentes perspectivas que procuram explicar dimensões distintas da realidade social. A formação da sociologia no Brasil. No Brasil, ideias sociológicas começaram a circular entre o final do século XIX e o início do século XX, inicialmente bastante influenciadas pelo positivismo, evolucionismo e teorias europeias sobre raça e sociedade. Entretanto, a consolidação propriamente acadêmica das ciências sociais ocorreu principalmente nas primeiras décadas do século XX. O momento fundamental foi a criação da Universidade de São Paulo, em 1934, e de sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A presença de professores estrangeiros contribuiu para a profissionalização da pesquisa sociológica. Nesse ambiente, formou-se posteriormente uma importante tradição associada à chamada Escola Paulista de Sociologia, da qual Florestan Fernandes se tornaria um dos principais representantes. Paralelamente, alguns dos grandes intérpretes brasileiros procuraram explicar a formação histórica e social do país. Gilberto Freire, sobretudo em Casa Grande ou Senzala, estudou a formação da sociedade patriarcal e escravista e as relações raciais e culturais. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, analisou características históricas da formação política e social brasileira. Caio Prado Júnior, sob forte influência marxista, interpretou a colonização a partir de sua inserção na expansão comercial europeia. Posteriormente, Florestan Fernandes teve importância especial para a institucionalização científica da sociologia brasileira. Seus estudos sobre relações raciais, classes sociais, capitalismo e transformação da sociedade brasileira ajudaram a consolidar padrões profissionais de investigação sociológica. Outros autores ampliaram esse universo, como Octávio Yanni, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro e Maria Isaura Pereira de Queiroz, entre muitos outros. A sociologia brasileira desenvolveu assim uma tradição própria de investigação de problemas como escravidão, relações raciais, industrialização, urbanização, desigualdade, dependência econômica, classes sociais, Estado, democracia e formação nacional. A sociologia e o ensino médio brasileiro. A presença da sociologia na educação básica brasileira teve uma história descontínua. Ela apareceu em determinados currículos escolares desde as primeiras décadas do século XX, mas passou por períodos de expansão, retirada ou transformação, dependendo das reformas educacionais e dos diferentes contextos políticos.
Após a redemocratização, particularmente a partir da Constituição de 1988 e das transformações educacionais posteriores, ocorreu um movimento crescente de recuperação da sociologia no ensino básico. Em 2008, a Lei número 11.684 estabeleceu filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Reformas posteriores modificaram novamente a organização curricular do ensino médio, inserindo esses conhecimentos também no contexto mais amplo da área de ciências humanas e sociais aplicadas. No ensino médio, entretanto, o objetivo não é simplesmente transformar o estudante em um especialista em Marx, Durkheim ou Weber. O propósito fundamental é desenvolver aquilo que podemos chamar de imaginação sociológica, a capacidade de perceber que muitos comportamentos e experiências aparentemente individuais possuem dimensões históricas e sociais. Desemprego, pobreza, violência, preconceito, consumo, religião, família, escola, redes sociais, escolhas profissionais, relações de gênero, desigualdade econômica e participação política não são apenas acontecimentos isolados da vida de indivíduos. São fenômenos relacionados a instituições, estruturas sociais, processos históricos, relações de poder, valores culturais e formas de socialização. É justamente aí que reside a contribuição central da sociologia para a formação escolar. O aluno aprende a realizar um movimento intelectual de desnaturalização da realidade social. Aquilo que parece óbvio, natural ou inevitável passa a ser tratado como algo que possui uma história e precisa ser explicado. A trajetória da sociologia pode, portanto, ser compreendida como a passagem de uma reflexão geral sobre a sociedade para uma ciência social institucionalizada, dotada de conceitos, teorias, métodos de pesquisa, universidades, associações profissionais e tradições intelectuais próprias. Comte formulou pioneiramente o projeto de uma ciência positiva da sociedade. Marx colocou no centro da análise as relações materiais, as classes e os conflitos. Durkheim contribuiu decisivamente para definir objeto e método próprios para a disciplina. Weber demonstrou a importância da ação social, dos sentidos e dos processos de racionalização. Ao longo do século XX, novas correntes ampliaram enormemente esse patrimônio intelectual, enquanto a sociologia brasileira desenvolveu interpretações específicas sobre a formação e as contradições do país. Por isso, no contexto do ensino médio brasileiro, estudar sociologia significa mais do que memorizar nomes de autores. Significa adquirir instrumentos conceituais para compreender como indivíduo e sociedade, cultura e identidade, trabalho e economia, classes e desigualdades, poder e Estado, cidadania e democracia, instituições e movimentos sociais se relacionam. É esse conjunto de problemas que transforma a sociologia em uma disciplina essencialmente voltada para a compreensão crítica e sistemática da sociedade moderna e contemporânea. A relação entre ser humano, natureza e trabalho constitui um dos grandes eixos da sociologia, porque permite compreender como as sociedades produzem suas condições materiais de existência e, ao mesmo tempo, transformam o ambiente, as relações sociais e a própria maneira pela qual os indivíduos compreendem a si mesmos. Diferentemente de uma interpretação puramente biológica, segundo a qual o ser humano apenas se adapta ao meio natural, a sociologia enfatiza que essa relação é mediada pela cultura, pela técnica, pelo trabalho, e pelas instituições sociais. Cultivar a terra, criar animais, construir cidades, extrair minerais, produzir mercadorias ou desenvolver softwares são atividades muito diferentes, mas todas demonstram que os seres humanos se relacionam com a natureza por meio de formas socialmente organizadas de trabalho. O trabalho, nesse sentido, é muito mais do que uma atividade destinada à obtenção de renda. Sociologicamente, ele pode ser entendido como uma atividade por meio da qual os seres humanos transformam a natureza para satisfazer necessidades e, ao fazê-lo, transformam também suas próprias relações sociais. Uma sociedade de caçadores e coletores, uma comunidade agrícola medieval, uma sociedade escravista e uma sociedade industrial capitalista organizam o trabalho de maneiras profundamente diferentes. Isso significa que o trabalho possui uma dimensão simultaneamente econômica, social, política e cultural. Essa ideia ocupa posição central no pensamento de Karl Marx. Para Marx, o trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência humana,
porque é por meio dele que os seres humanos produzem seus meios de subsistência e transformam conscientemente a natureza. Entretanto, as condições em que o trabalho ocorre são historicamente determinadas. A questão sociológica fundamental não é apenas saber o que uma sociedade produz, mas quem trabalha, quem controla os meios de produção, quem se apropria do produto e como a riqueza produzida é distribuída. Por isso, Marx relaciona trabalho e organização social aos diferentes modos de produção. As formas pelas quais os seres humanos organizam a produção ajudam a constituir diferentes estruturas sociais. O trabalho pode ocorrer mediante relações de coerção direta, dependência pessoal, propriedade sobre trabalhadores, contratos juridicamente livres ou outras formas de organização. Escravidão, servidão e trabalho assalariado representam, portanto, relações sociais historicamente distintas. No trabalho escravista, o trabalhador encontra-se submetido juridicamente a outra pessoa e pode ser considerado propriedade de seu senhor. A escravidão existiu em diferentes sociedades e assumiu características muito diversas. Foi particularmente importante em determinadas sociedades da antiguidade e, posteriormente, adquiriu enorme dimensão no sistema colonial das Américas, associado ao tráfico transatlântico de africanos escravizados. No Brasil, a escravidão constituiu durante séculos um dos fundamentos da economia e da estrutura social, deixando consequências profundas nas desigualdades posteriores. A servidão, característica de grande parte das sociedades feudais europeias, apresentava outra forma de dependência. O servo não era normalmente uma propriedade pessoal equivalente ao escravo, mas encontrava-se submetido a obrigações em relação ao senhor e ligado a uma estrutura fundiária. Em troca do acesso à terra e determinadas formas de proteção, devia realizar trabalhos, entregar parte da produção ou cumprir outras obrigações. Tratava-se de uma sociedade organizada predominantemente em torno da terra, na qual posição social, poder político e propriedade fundiária estavam fortemente relacionados. O desenvolvimento do capitalismo produziu progressivamente outra relação, o trabalho assalariado. Formalmente, o trabalhador é juridicamente livre. Não pertence ao empregador e pode vender sua força de trabalho mediante um contrato em troca de salário. Entretanto, Marx chamou atenção para uma contradição fundamental. Embora trabalhador e proprietário sejam juridicamente livres, encontram-se em posições econômicas diferentes. O trabalhador depende da venda de sua força de trabalho para sobreviver, enquanto o capitalista controla os meios de produção. É dessa relação que emerge a análise marxista das classes sociais. Na sociedade industrial capitalista, a oposição fundamental estaria entre a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. O conflito entre essas classes não seria simplesmente resultado de divergências pessoais, mas estaria relacionado à própria estrutura da produção e da distribuição da riqueza. A industrialização alterou profundamente também a divisão do trabalho. Esse problema foi analisado de maneira diferente por Émile Durkheim. Para ele, o crescimento das sociedades modernas produz uma divisão cada vez mais especializada das funções sociais. Em sociedades relativamente simples, haveria maior semelhança entre os indivíduos e predominaria aquilo que denominou solidariedade mecânica. Nas sociedades modernas, caracterizadas por intensa especialização, desenvolve-se a solidariedade orgânica. Indivíduos diferentes tornam-se cada vez mais dependentes uns dos outros. Um agricultor contemporâneo, por exemplo, pode depender de máquinas fabricadas em outros países, fertilizantes produzidos por indústrias químicas, crédito bancário, sistemas digitais, transportadoras, supermercados e mercados internacionais. A especialização aumenta as diferenças entre as atividades sociais, mas, simultaneamente, aumenta a interdependência. Max Weber, por sua vez, chamou atenção para outro aspecto do trabalho moderno: sua relação com o processo de racionalização. A sociedade moderna tende a organizar atividades econômicas e administrativas segundo critérios de cálculo, eficiência, previsibilidade e controle. Empresas, estados e grandes organizações desenvolvem burocracias, normas, horários, especializações e hierarquias. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber demonstrou ainda que o trabalho possui uma dimensão cultural. O significado atribuído ao trabalho vai historicamente. Em determinados contextos religiosos ligados ao protestantismo, sobretudo ao protestantismo ascético, o trabalho disciplinado, metódico e sistemático adquiriu um forte significado moral.
Dessa maneira, valores culturais e religiosos também podem influenciar comportamentos econômicos. Isso demonstra um princípio sociológico fundamental. O trabalho não possui o mesmo significado em todas as culturas. Pode ser interpretado como obrigação, sofrimento, vocação, dever religioso, fonte de prestígio, realização pessoal ou instrumento de sobrevivência. Mesmo dentro de uma única sociedade, profissões diferentes recebem graus diferentes de reconhecimento social. Trabalho, natureza e questão ambiental. A transformação da natureza pelo trabalho ganhou proporções extraordinárias com a industrialização. Durante grande parte da história humana, as sociedades dependiam diretamente dos ciclos naturais e possuíam capacidade relativamente limitada de transformação ambiental. A Revolução Industrial modificou profundamente essa relação. A utilização intensiva do carvão mineral, posteriormente do petróleo e do gás natural, associada à mecanização, à industrialização, à mineração em grande escala e ao crescimento urbano, permitiu uma expansão sem precedentes da capacidade produtiva. Ao mesmo tempo, aumentaram enormemente a extração de recursos e a geração de resíduos e poluentes. Por isso, a questão ambiental é também uma questão sociológica. Desmatamento, mudanças climáticas, poluição, escassez hídrica e perda de biodiversidade possuem dimensões naturais, mas suas causas e consequências são socialmente distribuídas. Diferentes grupos sociais não consomem a mesma quantidade de recursos, não produzem a mesma quantidade de resíduos e não estão igualmente expostos aos impactos ambientais. Surge daí o conceito de justiça ambiental. Determinados grupos socialmente vulneráveis frequentemente sofrem de maneira desproporcional os efeitos da poluição, da degradação ambiental, de enchentes, secas, contaminações ou deslocamentos provocados por grandes empreendimentos. A sociologia ambiental procura justamente compreender essas relações. A natureza deixa de ser considerada simplesmente um cenário externo à sociedade. Sociedade e natureza constituem sistemas profundamente interdependentes, formas de produção, padrões de consumo, tecnologias e decisões políticas determinam maneiras diferentes de utilização do ambiente. O mundo rural e o mundo urbano. Essa transformação da relação entre sociedade e natureza aparece claramente na distinção histórica entre campo e cidade. Durante grande parte da história, a maioria da população mundial viveu em comunidades rurais e esteve diretamente ligada à agricultura. A industrialização produziu uma mudança profunda. O crescimento das fábricas concentrou empregos nas cidades, enquanto a mecanização agrícola reduziu parte da necessidade de trabalhadores no campo. Desenvolveram-se grandes movimentos migratórios de populações rurais em direção aos centros urbanos. A cidade moderna tornou-se, assim, um dos principais objetos da sociologia. Georg Simmel, por exemplo, analisou como a vida nas grandes cidades transforma as relações entre os indivíduos. Posteriormente, a Escola de Chicago transformou a própria cidade em um laboratório sociológico, investigando migração, pobreza, segregação, comunidades e relações entre diferentes grupos. No Brasil, essa transformação foi particularmente acelerada durante o século XX. Uma sociedade predominantemente rural tornou-se majoritariamente urbana em poucas décadas. Industrialização, êxodo rural e crescimento metropolitano produziram grandes centros urbanos, mas também problemas relacionados à habitação, saneamento, mobilidade, segregação espacial e desigualdade. Entretanto, a sociologia contemporânea evita tratar rural e urbano como dois mundos completamente separados. A agricultura moderna depende de bancos, indústrias químicas, máquinas, universidades, sistemas logísticos e mercados financeiros localizados em redes urbanas e globais. Da mesma forma, as cidades dependem profundamente da produção rural de alimentos, matérias-primas e energia. Campo e cidade constituem espaços diferentes, porém crescentemente interdependentes. As transformações contemporâneas do trabalho. Se a Revolução Industrial transformou profundamente o trabalho nos séculos XVIII e XIX, as últimas décadas produziram durante grande parte do século XX em que o modelo industrial esteve associado à grande fábrica, à produção em massa e a sistemas como o Taylorismo e o Fordismo. O trabalhador realizava tarefas especializadas dentro de uma estrutura produtiva altamente organizada e hierarquizada. A partir das últimas décadas do século XX, processos de automação, informatização e globalização produtiva alteraram esse modelo. Empresas passaram a distribuir diferentes etapas da produção entre países,
terceirizar atividades e utilizar sistemas produtivos mais flexíveis. A expansão da informática transformou atividades administrativas, comerciais e industriais. No século XXI, a digitalização aprofundou essas transformações. Surgiram ou se expandiram o trabalho remoto, o comércio eletrônico, as plataformas digitais, a economia de aplicativos, a inteligência artificial e diferentes formas de trabalho flexível. Essas mudanças possuem caráter contraditório. As tecnologias podem eliminar tarefas perigosas, reduzir esforços físicos, aumentar a produtividade e criar novas profissões. Ao mesmo tempo, podem eliminar determinadas ocupações, aumentar a insegurança profissional ou produzir novas formas de controle dos trabalhadores. Um exemplo importante é o chamado trabalho por plataformas. Motoristas, entregadores e outros trabalhadores podem possuir maior flexibilidade para determinar quando trabalham, mas frequentemente não dispõem das mesmas garantias associadas ao emprego formal tradicional. Além disso, sua atividade pode ser intensamente organizada por sistemas algorítmicos que determinam distribuição de tarefas, remuneração, avaliações e incentivos. Surge, portanto, um paradoxo. O trabalhador pode parecer mais autônomo porque não possui um supervisor fisicamente presente, mas simultaneamente pode estar submetido a novas formas de controle digital e gerenciamento algorítmico. A inteligência artificial introduz outra dimensão dessa transformação. Diferentemente das primeiras máquinas industriais, que substituíam sobretudo determinadas formas de esforço físico, sistemas digitais e de inteligência artificial podem automatizar também parcelas de atividades intelectuais, produção e processamento de textos, tradução, programação, atendimento, análise de documentos e inúmeras tarefas administrativas. Isso não significa necessariamente o desaparecimento do trabalho. Historicamente, as transformações tecnológicas tendem simultaneamente a eliminar determinadas ocupações, modificar outras e criar novas atividades. A questão sociológica fundamental passa a ser quem controla essas tecnologias, quem recebe os ganhos de produtividade, quais grupos perdem determinadas ocupações e como os trabalhadores conseguem adaptar-se às novas exigências. Há, portanto, uma longa linha histórica conectando natureza-trabalho e organização social. Nas sociedades agrárias, a relação com a natureza estava fortemente vinculada à terra e aos ciclos agrícolas. Sociedades escravistas e feudais organizaram o trabalho mediante diferentes formas de coerção e dependência. O capitalismo generalizou progressivamente o trabalho assalariado e industrial. A industrialização intensificou a urbanização e a exploração dos recursos naturais. E a revolução digital está reorganizando novamente as relações entre trabalhadores, empresas e tecnologias. Para a sociologia, portanto, estudar o trabalho significa estudar muito mais do que profissões. Significa investigar como uma sociedade produz sua existência material, transforma a natureza, distribui riqueza e poder, organiza suas classes e grupos sociais e atribui significado cultural às atividades humanas. Da mesma maneira, estudar a questão ambiental não significa separar sociedade e natureza, mas compreender como os modelos econômicos e culturais determinam formas específicas de interação com o ambiente. É justamente a conexão entre esses fenômenos que permite compreender sociologicamente a passagem da terra à fábrica e da fábrica às plataformas digitais. As tecnologias mudam, né? As relações com o espaço rural e urbano se reorganizam e as formas jurídicas do trabalho se transformam, mas permanece uma questão fundamental para a sociologia. Quem trabalha, em quais condições, para quem, utilizando quais recursos naturais e tecnológicos e como os resultados dessa produção são distribuídos dentro da sociedade. Identidade, indivíduo e socialização. A formação social do ser humano. A sociologia parte de uma ideia fundamental para compreender a identidade humana. Ninguém se torna indivíduo isoladamente. Embora cada pessoa possua características biológicas e uma trajetória particular, aquilo que ela pensa sobre si mesma, a língua que utiliza, seus valores, seus comportamentos, suas expectativas e até muitas de suas escolhas são construídos na relação com outras pessoas e com a sociedade em que vive. Por isso, temas como identidade social, individualidade, diversidade cultural, socialização, família e escola estão profundamente relacionados. A sociologia procura compreender justamente essa tensão. Somos indivíduos singulares, mas nossa individualidade é formada socialmente.
A identidade pode ser entendida como o conjunto de características, pertencimentos, valores e referências através dos quais uma pessoa reconhece a si mesma e é reconhecida pelos outros. Ela possui, portanto, simultaneamente uma menção individual e uma dimensão social. Uma pessoa pode compreender-se a partir de sua personalidade e de sua história particular, mas também a partir de sua família, geração, classe social, nacionalidade, religião, gênero, língua, comunidade e inúmeros outros grupos aos quais pertence. Isso significa que a identidade não é simplesmente uma essência fixa que acompanha o indivíduo desde o nascimento. Ela é continuamente formada e reformulada durante a existência. Uma criança possui determinadas referências familiares. Ao ingressar na escola, encontra outros grupos e valores. Na adolescência, pode estabelecer novas identificações. Posteriormente, universidade, profissão, casamento, migração, religião, participação política ou outros acontecimentos podem modificar a maneira pela qual ela compreende a si própria. Além disso, diferentes sociedades constroem diferentes maneiras de compreender a própria pessoa. Nas sociedades tradicionais, a identidade individual frequentemente se encontra fortemente relacionada à família, comunidade, religião, posição social ou tradição. O indivíduo nasce dentro de uma ordem que já lhe atribui determinadas funções e expectativas. Em sociedades organizadas por castas ou estamentos, por exemplo, as possibilidades de mudança da posição social podem ser muito limitadas. A sociedade moderna modificou profundamente essa situação. O desenvolvimento do capitalismo, das cidades, dos mercados, dos estados nacionais e da escolarização, juntamente com processos como reforma protestante, iluminismo e revoluções políticas, contribuiu para fortalecer a concepção do indivíduo como sujeito autônomo, portador de direitos e capaz de realizar escolhas. A emergência do individualismo moderno não significa simplesmente egoísmo. Sociologicamente, individualismo designa também uma organização cultural na qual o indivíduo adquire maior autonomia diante de grupos tradicionais e passa a ser considerado portador de direitos próprios. Liberdade individual, escolha profissional, propriedade, consciência religiosa, privacidade e participação política são exemplos de valores associados a esse processo. Entretanto, essa autonomia nunca é absoluta. Mesmo quando acreditamos estar realizando escolhas individuais, fazemos nossas escolhas dentro de determinadas condições sociais. Esse problema aparece claramente em Emile Durkheim. Para ele, a sociedade existe anteriormente aos indivíduos particulares e possui normas, valores e instituições que exercem influência sobre seu comportamento. Quando uma criança nasce, encontra uma língua que não criou, regras familiares que não estabeleceu, instituições que já existiam e padrões culturais que deverá aprender. A educação desempenha, por isso, papel decisivo na transformação do indivíduo biológico em um ser social. Durkheim não considerava, porém, que a modernidade simplesmente destruísse a individualidade. Pelo contrário, nas sociedades modernas, caracterizadas pela divisão social do trabalho, as pessoas tornam-se cada vez mais diferentes e especializadas. A própria valorização da autonomia individual torna-se, paradoxalmente, um valor socialmente compartilhado. Outro autor importante para essa discussão é Georg Simmel. Ao estudar a vida moderna e as grandes cidades, Simmel observou que o indivíduo moderno participa simultaneamente de numerosos círculos sociais. Uma pessoa pode pertencer a uma família, exercer uma profissão, participar de uma religião, integrar uma associação, possuir determinado grupo de amigos e circular por diferentes ambientes. Essa multiplicidade de pertencimentos pode ampliar a liberdade individual, porque nenhuma dessas relações necessariamente determina sozinha toda a identidade da pessoa. Ao mesmo tempo, a vida urbana moderna produz anonimato, impessoalidade e relações frequentemente mediadas pelo dinheiro. Assim, a modernidade pode ampliar a liberdade individual e, simultaneamente, produzir sentimentos de isolamento. Também Max Weber contribuiu para compreender esse problema ao colocar a ação social no centro da sociologia. Os indivíduos atribuem significados às suas ações, mas esses significados são construídos dentro de contextos culturais e históricos. O comportamento humano não pode ser explicado simplesmente por forças externas, nem exclusivamente por decisões individuais. É necessário compreender a relação entre indivíduo, significado e sociedade. A socialização e a formação do indivíduo. O processo através do qual o indivíduo aprende a participar da sociedade recebe o nome de socialização.
Por meio dela, aprendemos língua, normas, valores, comportamentos, papéis sociais e maneiras de interpretar o mundo. Uma criança não nasce sabendo que deve esperar sua vez para falar, utilizar determinados talheres, respeitar certas regras, vestir-se diferentemente conforme a situação ou comportar-se de determinada maneira numa sala de aula. Tudo isso precisa ser aprendido. A socialização é profunda, que frequentemente aquilo que foi socialmente aprendido passa a parecer natural. É justamente nesse ponto que a sociologia procura desenvolver a chamada desnaturalização do olhar. Muitos comportamentos que parecem universais são, na realidade, culturais. As maneiras de cumprimentar, alimentar-se, vestir-se, organizar famílias, educar crianças, relacionar-se com idosos, expressar sentimentos ou compreender a autoridade variam enormemente entre sociedades e períodos históricos. A diversidade das formas de socialização demonstra, portanto, que diferentes sociedades podem produzir diferentes maneiras de pensar, sentir e agir. Costuma-se distinguir socialização primária e socialização secundária. A socialização primária ocorre principalmente durante a infância e está fortemente relacionada à família e às pessoas responsáveis pelos primeiros cuidados. Nessa fase são adquiridas competências fundamentais, como linguagem, hábitos cotidianos, normas básicas de convivência e referências afetivas e morais. A socialização secundária ocorre quando o indivíduo passa a participar de outros ambientes sociais. Escola, grupos de amigos, universidade, trabalho, instituições religiosas, associações, forças armadas, organizações políticas e meios de comunicação podem funcionar como agentes de socialização. Essa distinção não significa que a socialização termine na juventude. Ela acompanha toda a vida. Uma pessoa que ingressa em uma profissão, por exemplo, precisa aprender normas e comportamentos próprios daquele ambiente. Da mesma maneira, migrações, mudanças profissionais ou ingresso em novas instituições podem exigir processos de ressocialização. Família, escola e formação social. Entre os agentes de socialização, a família ocupa historicamente uma posição fundamental, porque geralmente constitui o primeiro ambiente de interação da criança. É nela que são transmitidos elementos fundamentais da linguagem, da afetividade, da alimentação, dos comportamentos cotidianos e das primeiras noções sobre certo e errado. Entretanto, a sociologia não considera a família uma instituição imutável. As formas familiares variaram enormemente ao longo da história e entre diferentes sociedades. Famílias extensas, nucleares, monoparentais e outras configurações demonstram que a organização familiar possui caráter histórico e cultural. A família também participa da transmissão da posição social entre gerações. Não transmite apenas valores, mas diferentes quantidades de recursos econômicos, culturais e sociais. Esse problema recebeu especial atenção do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Bourdieu utilizou o conceito de capital cultural para explicar como determinados conhecimentos, hábitos, maneiras de falar e disposições adquiridos no ambiente familiar podem influenciar a trajetória escolar. Crianças provenientes de famílias diferentes não chegam à escola com exatamente os mesmos recursos culturais. Algumas encontram maior continuidade entre aquilo que aprenderam em casa e aquilo que a instituição escolar valoriza. Isso conduz ao papel ambivalente da escola. De um lado, ela possui enorme potencial democratizador. A escolarização permite acesso a conhecimentos científicos, históricos, filosóficos e artísticos que ultrapassam a experiência familiar imediata. Também coloca o indivíduo em contato com pessoas provenientes de diferentes grupos sociais e ensina formas de convivência baseadas em regras relativamente impessoais. A escola, nesse sentido, amplia o universo social da criança. Ela deixa de ocupar apenas o de filha, filho, irmão ou irmã e passa a ocupar também o papel de estudante, submetido a horários, avaliações, regras e responsabilidades. Durkheim atribuía grande importância a essa função. A educação deveria preparar as novas gerações para participar da sociedade, transmitindo conhecimentos, normas e valores necessários à vida coletiva. Por outro lado, autores como Bourdieu chamaram atenção para o fato de que a escola também pode contribuir para a reprodução das desigualdades sociais quando apresenta como puramente individuais diferenças que possuem origens sociais. Um desempenho escolar diferente pode resultar não apenas de esforço ou inteligência, mas também das condições econômicas, do acesso a livros, do ambiente familiar, do domínio da linguagem valorizada pela escola e de inúmeras outras circunstâncias.
Isso não significa que a escola simplesmente reproduza desigualdades. Ela também pode funcionar como um instrumento de mobilidade social, ampliação cultural e transformação das próprias condições sociais. A relação é, portanto, complexa. Diversidade, identidade e sociedade contemporânea. Nas sociedades contemporâneas, a formação da identidade tornou-se ainda mais complexa, porque família e escola não são os únicos agentes de socialização. Meios de comunicação, internet e redes sociais digitais adquiriram enorme importância. Uma pessoa pode hoje participar simultaneamente de comunidades locais e redes transnacionais. Um adolescente brasileiro pode receber influências culturais de sua família, de sua escola e de sua cidade, mas também acompanhar música coreana, cinema norte-americano, animação japonesa ou comunidades digitais formadas por pessoas de diversos países. Isso contribui para a formação de identidades mais múltiplas e complexas. Entretanto, as tecnologias digitais também criam novos problemas sociológicos. Algoritmos selecionam conteúdos, comunidades virtuais podem reforçar determinados valores, padrões de consumo, tornam-se referências identitárias, e a exposição pública da vida privada modifica a maneira pela qual as pessoas constroem sua própria imagem. Nesse contexto, a identidade pode ser entendida não como algo absolutamente fixo, mas como uma construção relativamente dinâmica, resultante da interação entre história pessoal e estrutura social. É justamente essa relação que constitui o centro do problema sociológico. A sociologia rejeita dois extremos. De um lado, seria inadequado imaginar que o indivíduo é completamente determinado pela sociedade, como se não tivesse capacidade de escolha. De outro, seria igualmente inadequado imaginá-lo como completamente independente das condições sociais. O indivíduo possui capacidade de agir, interpretar, escolher e modificar determinadas circunstâncias, aquilo que a sociologia frequentemente denomina agência. Entretanto, essa ação ocorre dentro de estruturas sociais que oferecem possibilidades e estabelecem limites. Uma pessoa pode escolher uma profissão, por exemplo, mas suas possibilidades concretas dependem de escolarização, renda familiar, oportunidades existentes, mercado de trabalho, localização geográfica e circunstâncias históricas. A decisão é individual, mas as condições nas quais ela ocorre são sociais. Dessa maneira, identidade, individualidade e socialização são diferentes dimensões de um mesmo processo. A identidade responde à questão de quem somos e a quais grupos pertencemos. A individualidade diz respeito à formação da singularidade e da autonomia pessoal, e a socialização explica como aprendemos os valores, conhecimentos e comportamentos necessários para participar da vida coletiva. Família e escola constituem duas instituições fundamentais nesse processo. A primeira normalmente introduz o indivíduo no universo social e cultural. A segunda amplia esse universo, colocando em contato com conhecimentos sistematizados, normas institucionais e relações sociais que ultrapassam o ambiente doméstico. Posteriormente, trabalho, grupos de convivência, religião, meios de comunicação e ambientes digitais continuam transformando sua identidade. Para a sociologia, portanto, a pergunta quem sou eu nunca possui uma resposta exclusivamente individual. Cada pessoa constitui uma trajetória singular, mas essa trajetória é construída dentro de uma língua, uma cultura, uma época histórica, determinadas instituições e relações sociais. A sociedade forma os indivíduos, mas os indivíduos também interpretam, reproduzem e transformam a sociedade. É precisamente essa relação permanente entre indivíduo e sociedade que torna a identidade e a socialização problemas centrais do pensamento sociológico. Estratificação social, castas, estamentos, classes e desigualdades. A estratificação social é um dos temas fundamentais da sociologia, porque diz respeito à maneira pela qual as sociedades distribuem desigualmente riqueza, poder, prestígio, direitos e oportunidades entre seus membros. Praticamente todas as sociedades historicamente conhecidas apresentaram algum tipo de diferenciação social, embora os critérios utilizados para organizar essas diferenças tenham variado profundamente. Em algumas sociedades, o nascimento determinava quase completamente a posição do indivíduo. Em outras, a posição jurídica estabelecia privilégios distintos. Nas sociedades capitalistas modernas, a propriedade, a renda, a profissão e a posição no mercado assumiram importância central. A sociologia distingue tradicionalmente três grandes formas de estratificação: castas,
estamentos e classes sociais. Essa classificação não significa que todas as sociedades históricas possam ser perfeitamente encaixadas em um desses modelos. São categorias analíticas que permitem compreender diferentes maneiras de institucionalizar as desigualdades. A estratificação, portanto, é mais ampla que a simples diferença econômica. Duas pessoas podem possuir rendimentos semelhantes e ainda assim ocupar posições diferentes quanto ao prestígio, ao poder político ou ao reconhecimento social. Por isso, a desigualdade social deve ser entendida como um fenômeno multidimensional. O sistema de castas. O sistema de castas representa uma das formas mais rígidas de estratificação social. Nele, a posição do indivíduo é predominantemente determinada pelo nascimento e existem fortes barreiras sociais à mobilidade entre os diferentes grupos. O exemplo clássico estudado pelas ciências sociais é o sistema histórico de castas do subcontinente indiano, embora sua complexidade seja muito maior do que uma simples divisão da sociedade em 4 categorias. Tradicionalmente, a literatura distingue os Varnas, Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e Sudras, e uma realidade social muito mais complexa, constituída por numerosos grupos conhecidos como Jatis. Havia ainda populações historicamente colocadas à margem da estrutura dos Varnas, posteriormente conhecidas, entre outras denominações, como Dalits. Nesse tipo de organização, determinadas ocupações, relações matrimoniais, práticas religiosas e formas de convivência podiam estar relacionadas à posição social herdada. O casamento tendia a ocorrer dentro do próprio grupo, reforçando sua continuidade através das gerações. A característica sociologicamente fundamental da casta é, portanto, a baixa mobilidade social. A posição social não resulta prioritariamente de uma competição econômica aberta, mas de um pertencimento herdado e legitimado por tradições culturais e religiosas. É importante, entretanto, distinguir o sistema histórico de castas das sociedades indianas contemporâneas. A Índia moderna possui instituições democráticas, legislação contrária à discriminação de casta e políticas destinadas a enfrentar desigualdades historicamente constituídas, embora identidades e desigualdades relacionadas às castas continuem socialmente relevantes. A sociedade de estamentos, outra forma histórica de estratificação, é a sociedade de estamentos, particularmente associada à Europa medieval e do Antigo Regime. O estamento não é definido simplesmente pela riqueza. Sua característica fundamental é a existência de posições sociais juridicamente e tradicionalmente diferenciadas, às quais correspondem determinados direitos, deveres, privilégios e formas de prestígio. Na sociedade europeia medieval e moderna, por exemplo, desenvolveram-se divisões entre clero, nobreza e diferentes grupos do chamado terceiro estado. Clero e nobreza possuíam privilégios específicos, enquanto camponeses, artesãos, comerciantes e outros grupos estavam submetidos a condições jurídicas diferentes. Isso permite compreender uma diferença importante entre riqueza e posição social. Um comerciante poderia tornar-se extremamente rico e, ainda assim, não possuir automaticamente o mesmo prestígio ou os mesmos privilégios jurídicos de um aristocrata. A mobilidade era possível, mas relativamente limitada. Pessoas poderiam ingressar no clero, adquirir determinados títulos ou ascender mediante diferentes mecanismos, mas a sociedade permanecia estruturada por distinções hereditárias e jurídicas. A crise progressiva dessa organização esteve relacionada à expansão comercial, ao fortalecimento da burguesia, à formação dos Estados modernos e às transformações intelectuais e políticas dos séculos XVII e XVIII. As revoluções liberais, sobretudo a Revolução Francesa, atacaram diretamente a sociedade de privilégios, defendendo o princípio da igualdade jurídica. O cidadão moderno deveria ser, pelo menos juridicamente, igual aos demais cidadãos. Entretanto, o desaparecimento da desigualdade jurídica não significou o desaparecimento da desigualdade social. É exatamente nesse ponto que emerge a questão das classes sociais. A sociedade de classes. As classes constituem a forma de estratificação particularmente característica das sociedades capitalistas modernas. Diferentemente das castas e dos estamentos, as classes não são, em princípio, categorias jurídicas hereditárias fechadas. O indivíduo não nasce legalmente obrigado a permanecer durante toda a vida na mesma classe social. Existe possibilidade de mobilidade social, tanto ascendente quanto descendente. Uma pessoa proveniente de uma família pobre pode enriquecer, assim como alguém proveniente de uma família rica pode perder patrimônio e posição.
Entretanto, dizer que existe mobilidade não significa afirmar que todos possuem igualdade de oportunidades. A sociologia procura justamente demonstrar que as condições de partida são diferentes. Patrimônio familiar, escolaridade, redes de relações, local de nascimento, acesso à saúde, qualidade da educação e inúmeras outras condições influenciam as possibilidades de ascensão social. Por isso, a sociedade de classes apresenta uma característica aparentemente paradoxal. Os indivíduos são formalmente iguais perante a lei, mas continuam materialmente desiguais. É nesse contexto que surgiram algumas das principais teorias sociológicas da desigualdade. Karl Marx, classes, propriedade e conflito. Para Karl Marx, as classes sociais devem ser compreendidas fundamentalmente a partir das relações estabelecidas no processo de produção. A questão central é a relação dos indivíduos com os meios de produção: terras, fábricas, máquinas, instrumentos, capital e demais recursos necessários à produção. Na sociedade capitalista, Marx identifica uma oposição estrutural entre duas grandes classes: a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que não controla esses meios e precisa vender sua força de trabalho em troca de salário. Essa diferença gera uma relação desigual. O trabalhador produz valor, recebe salário e o proprietário controla os meios de produção e se apropria dos resultados da atividade econômica segundo as relações capitalistas de propriedade. Por isso, para Marx, desigualdades não podem ser explicadas simplesmente pelas diferenças de talento, esforço ou mérito individual. Elas possuem raízes na própria estrutura econômica da sociedade. As classes também possuem interesses potencialmente conflitantes. Proprietários podem buscar aumento da produtividade e redução dos custos. Trabalhadores podem buscar melhores salários, menor jornada e melhores condições de trabalho. Dessa estrutura surge a luta de classes, considerada por Marx uma força fundamental das transformações históricas. Sua análise também envolve o problema da consciência de classe. Não basta que indivíduos ocupem posições econômicas semelhantes. Uma classe adquire maior importância política quando seus integrantes reconhecem interesses comuns e passam a organizar-se coletivamente. Sindicatos, associações e partidos vinculados historicamente aos trabalhadores constituíram algumas manifestações desse processo. Max Weber. Classe, status e poder. Max Weber oferece uma interpretação mais multidimensional da estratificação. Embora reconheça a enorme importância das condições econômicas, considera insuficiente reduzir todas as desigualdades à propriedade dos meios de produção. Weber distingue, de maneira geral, classe, status e poder político. A classe está relacionada à posição econômica e às oportunidades que os indivíduos possuem no mercado. Propriedade, qualificação profissional, a renda e possibilidades de emprego influenciam aquilo que Weber chama de oportunidades de vida. O status, por sua vez, está relacionado ao prestígio e ao reconhecimento social. Uma profissão pode possuir grande prestígio sem necessariamente proporcionar enorme riqueza. Inversamente, alguém economicamente muito rico pode não possuir o mesmo reconhecimento social de determinados grupos tradicionalmente prestigiados. Há ainda a dimensão propriamente política, associada à capacidade de organização e exercício do poder. Assim, duas pessoas com rendimentos semelhantes podem possuir posições sociais bastante diferentes, porque apresentam níveis distintos de escolaridade, prestígio profissional, influência política ou inserção em determinadas redes sociais. Essa perspectiva tornou-se particularmente importante para compreender a complexidade das sociedades contemporâneas. Durkheim e o problema da desigualdade. Émile Durkheim abordou a desigualdade a partir de uma preocupação diferente. Seu interesse principal estava relacionado à divisão social do trabalho e à integração das sociedades modernas. Durkheim reconhecia que sociedades complexas necessitam de diferentes funções e ocupações. A diferenciação profissional, portanto, não seria necessariamente um problema. Pelo contrário, poderia aumentar a interdependência entre os indivíduos. O problema aparece quando a divisão do trabalho não corresponde a condições minimamente justas, mas é determinada por desigualdades herdadas que impedem os indivíduos de desenvolver suas capacidades. Durkheim distingue, nesse sentido, formas normais e formas patológicas da divisão do trabalho. Quando posições sociais são distribuídas de maneira excessivamente desigual, ou quando faltam regras capazes de organizar adequadamente as relações sociais, podem aparecer conflitos e situações de anomia.
isto é, enfraquecimento das referências normativas que orientam os indivíduos. O funcionalismo e a desigualdade. Durante o século XX, algumas correntes funcionalistas desenvolveram outra interpretação. Autores dessa tradição argumentaram que determinados graus de diferenciação social poderiam desempenhar funções para a organização da sociedade. Segundo algumas versões dessa perspectiva, profissões que exigem maior qualificação ou responsabilidade precisariam oferecer maiores recompensas para estimular indivíduos a realizar longos períodos de preparação. Essa interpretação recebeu fortes críticas. O principal problema é que ela pode transformar uma diferença existente em uma diferença necessariamente funcional. Além disso, as recompensas sociais nem sempre correspondem à importância social de determinada atividade. A perspectiva funcionalista, entretanto, é relevante para o ensino sociológico justamente porque demonstra que a desigualdade recebeu interpretações teóricas concorrentes. Algumas enfatizam sua funcionalidade para a organização social. Outras enfatizam exploração, dominação e reprodução de privilégios. Pierre Bourdieu e a reprodução das desigualdades. Entre os autores contemporâneos mais importantes para ampliar essa discussão encontra-se Pierre Bourdieu. Sua contribuição foi demonstrar que as desigualdades não dependem apenas do dinheiro. Bourdieu distinguiu diferentes formas de capital. O capital econômico corresponde aos recursos financeiros e patrimoniais. O capital cultural envolve conhecimentos, competências, títulos escolares, domínio da linguagem e disposições culturais. O capital social está relacionado às redes de relações às quais uma pessoa pode recorrer. Há ainda o capital simbólico, relacionado ao reconhecimento e ao prestígio social. Essa teoria permite compreender por que desigualdades podem persistir mesmo quando existe igualdade jurídica. Imagine dois estudantes com capacidades intelectuais semelhantes. Um deles cresce em uma família com elevada escolaridade, acesso a livros, viagens, cursos, computadores e pessoas familiarizadas com universidades e profissões prestigiadas. O outro cresce em condições econômicas precárias, precisa trabalhar cedo e possui acesso limitado a esses recursos. Formalmente, ambos podem prestar o mesmo vestibular. Sociologicamente, entretanto, não chegaram ao ponto de partida pelas mesmas condições. Bourdieu procurou demonstrar como família e escola podem participar da reprodução dessas diferenças entre gerações. As diferentes dimensões da desigualdade. A sociologia contemporânea ampliou ainda mais essa discussão. A desigualdade social não pode ser compreendida exclusivamente como diferença de renda. Existem desigualdades relacionadas à classe, gênero, raça e etnia, educação, território, profissão, acesso à saúde, habitação, poder político e recursos culturais. Essas dimensões podem ainda se combinar. No caso brasileiro, por exemplo, compreender as desigualdades exige considerar a longa experiência histórica da escravidão, a concentração fundiária, as desigualdades regionais, a industrialização e urbanização aceleradas, as relações raciais e as diferenças no acesso à educação e ao mercado de trabalho. Por isso, pobreza e desigualdade também precisam ser diferenciadas. Pobreza diz respeito à insuficiência de determinados recursos necessários às condições de vida. Desigualdade refere-se à maneira pela qual recursos e oportunidades são distribuídos entre diferentes indivíduos e grupos. Uma sociedade pode enriquecer e reduzir a pobreza absoluta, mas continuar apresentando elevada desigualdade. Da mesma forma, torna-se fundamental o conceito de mobilidade social. A mobilidade vertical ocorre quando indivíduos ou famílias ascendem ou descendem na hierarquia social. A mobilidade pode ainda ser analisada entre gerações. Compara-se, por exemplo, a posição profissional e econômica dos filhos com a de seus pais. A existência de casos individuais de ascensão, entretanto, não demonstra necessariamente que uma sociedade seja igualitária. A questão sociológica é investigar quais são as probabilidades de mobilidade para os diferentes grupos sociais. É nesse ponto que surge também a discussão sobre mérito e meritocracia. O esforço individual certamente pode influenciar trajetórias pessoais, mas a sociologia pergunta quais condições permitem que esse esforço seja convertido em resultados. Pessoas que recebem educação de qualidades diferentes, possuem patrimônios familiares distintos ou enfrentam formas diferentes de discriminação, não competem necessariamente em condições equivalentes. Assim, a sociologia não precisa negar a importância das escolhas individuais para reconhecer a existência de condicionamentos estruturais.
A longa trajetória histórica da estratificação pode, portanto, ser compreendida como uma transformação das formas pelas quais as desigualdades são organizadas e legitimadas. No sistema de castas, a posição é fortemente determinada pelo nascimento e apresenta reduzida mobilidade. Nos estamentos, direitos, deveres e prestígio estão associados a posições sociais tradicional e juridicamente diferenciadas. Na sociedade de classes, desaparecem muitas dessas barreiras jurídicas. Amplia-se a mobilidade e afirma-se a igualdade formal dos cidadãos, mas permanecem profundas diferenças de propriedade, renda, poder, educação e oportunidades. É por isso que a passagem de castas e estamentos para classes sociais não representa simplesmente a passagem da desigualdade para a igualdade. Representa, antes, uma transformação da própria forma da desigualdade. Marx ajuda a compreender sua relação com propriedade, exploração e conflito de classes. Weber demonstra que a estratificação envolve também mercado, prestígio e poder. Durkheim permite analisar a relação entre divisão do trabalho, a integração e justiça social. O funcionalismo pergunta quais funções as diferenças de posição desempenham na estrutura social, e Bourdieu demonstra como diferentes formas de capital econômico, cultural, social e simbólico contribuem para reproduzir desigualdades entre gerações. Para a sociologia ensinada no ensino médio, essa diversidade teórica é especialmente importante, porque mostra que a desigualdade não é simplesmente um fato natural. Ela é um fenômeno histórico e social que precisa ser explicado. A pergunta sociológica não é apenas por que algumas pessoas possuem mais riqueza do que outras, mas como determinadas diferenças se transformam em hierarquias. Como essas hierarquias são justificadas, por quais instituições são reproduzidas, quais possibilidades existem de mobilidade e como relações de poder podem conservar ou transformar determinada estrutura social. É justamente essa passagem da simples constatação das diferenças para a investigação das estruturas que as produzem e reproduzem que caracteriza a análise sociológica da estratificação social. A política, poder e Estado na perspectiva sociológica. No ensino de sociologia no nível médio, o estudo da política não se restringe às eleições, aos partidos ou aos governos. A perspectiva sociológica parte de uma questão mais ampla: como os seres humanos organizam coletivamente o poder, estabelecem regras, resolvem conflitos e tomam decisões que afetam a comunidade. A partir dessa pergunta, torna-se possível compreender sociedades que não desenvolveram estados centralizados, diferentes formas de autoridade e dominação, o surgimento histórico do Estado moderno, os mecanismos de representação política e, finalmente, a constituição dos Estados nacionais contemporâneos. A primeira distinção importante é entre poder e Estado. O poder é muito mais antigo e abrangente do que o Estado. Em termos gerais, poder significa a capacidade de indivíduos ou grupos influenciarem comportamentos, decisões e relações sociais. Toda sociedade possui alguma forma de poder, mas nem toda sociedade historicamente conhecida possuiu aquilo que hoje denominamos Estado. Essa distinção é particularmente importante porque evita considerar o Estado moderno como uma forma natural ou inevitável de organização humana. Durante grande parte da história, populações organizaram sua vida política por meio de parentesco, linhagens, clãs, aldeias, conselhos, chefias, assembleias e autoridades religiosas, sem a existência de uma administração centralizada comparável ao Estado contemporâneo. Sociedades sem Estado e outras formas de poder. A expressão sociedades sem Estado é utilizada pelas ciências sociais para designar sociedades nas quais não existe uma instituição política centralizada que reivindique autoridade permanente sobre determinado território e população. Isso não significa ausência de organização, normas ou autoridade. Uma comunidade pode possuir regras muito complexas sem possuir polícia, tribunais, burocracia ou governo central nos moldes modernos. Os conflitos podem ser resolvidos por conselhos de anciãos, autoridades familiares, lideranças religiosas ou assembleias comunitárias. O parentesco pode desempenhar funções que, nas sociedades modernas, são exercidas por instituições estatais. A antropologia política foi particularmente importante para demonstrar essa diversidade. Estudos realizados durante os séculos XIX e XX questionaram a ideia de que todas as sociedades necessariamente evoluiriam de formas primitivas para o Estado moderno. Existem diferentes possibilidades históricas de organização política.
O antropólogo Pierre Clastres, por exemplo, tornou-se conhecido por seus estudos sobre povos indígenas da América do Sul e pela ideia provocativa da sociedade contra o Estado. Para ele, determinadas sociedades não deveriam ser compreendidas simplesmente como sociedades que ainda não conseguiram criar um Estado. Suas próprias instituições poderiam funcionar de maneira a impedir a concentração permanente do poder coercitivo nas mãos de um governante. Essa discussão introduz uma ideia fundamental. Poder político não é sinônimo de governo estatal. A autoridade pode basear-se na tradição, no parentesco, na religião, no prestígio, na capacidade militar, na riqueza ou em diversas outras fontes. O Estado representa apenas uma forma histórica específica, embora extremamente importante, de institucionalização do poder. Poder, autoridade e dominação. Entre os autores clássicos, Max Weber ofereceu uma das análises mais influentes sobre poder e dominação. De maneira geral, Weber compreende o poder como a possibilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo diante de resistência. Entretanto, nenhuma organização política complexa consegue permanecer indefinidamente utilizando apenas força física. Governos procuram também obter legitimidade, isto é, fazer com que sua autoridade seja reconhecida como válida. Weber distinguiu 3 tipos ideais de dominação legítima: tradicional, carismática e racional legal. A dominação tradicional fundamenta-se na crença de que determinada autoridade deve ser obedecida, porque assim estabelecem os costumes e tradições. Monarquias tradicionais e autoridades patriarcais podem aproximar-se desse modelo. A dominação carismática está associada à crença nas qualidades extraordinárias de determinada liderança. Líderes religiosos, revolucionários ou políticos podem adquirir autoridade porque seus seguidores lhes atribuem características excepcionais. Finalmente, a dominação racional legal, característica fundamental dos estados modernos, fundamenta-se na existência de leis e instituições impessoais. Obedece-se idealmente não à pessoa particular que ocupa determinado cargo, mas às normas que conferem autoridade àquele cargo. Um juiz, ministro ou presidente não possui autoridade simplesmente porque é determinado indivíduo. Sua autoridade deriva de uma ordem jurídica e institucional que estabelece competências e limites. Essa transformação é essencial para compreender o Estado moderno. A formação do Estado moderno. O Estado moderno é resultado de um longo processo histórico, particularmente visível na Europa entre o final da Idade Média e a Idade Moderna. Durante o mundo feudal, o poder encontrava-se fragmentado entre reis, nobres, cidades, corporações e instituições religiosas. Progressivamente, algumas monarquias conseguiram concentrar recursos militares, administrativos, fiscais e jurídicos. Formaram-se exércitos permanentes, sistemas tributários mais eficientes, administrações burocráticas e estruturas jurídicas centralizadas. Os monarcas passaram a reivindicar autoridade sobre territórios cada vez mais claramente delimitados. O conceito de soberania tornou-se fundamental nesse processo. O Estado soberano reivindica a autoridade política superior dentro de determinado território. Mais tarde, Weber formulou uma definição que se tornou clássica. O Estado moderno caracteriza-se pela pretensão bem-sucedida ao monopólio do uso legítimo da força física dentro de determinado território. A palavra fundamental é legítimo. Isso não significa que apenas o Estado seja fisicamente capaz de utilizar violência. Significa que, dentro da ordem política moderna, determinadas instituições estatais, polícia e forças armadas, por exemplo, recebem autorização jurídica para utilizar força em circunstâncias determinadas. O Estado moderno, portanto, reúne 3 elementos particularmente importantes: território, população e soberania, aos quais podemos acrescentar um aparelho institucional composto por administração pública, sistema jurídico, forças de segurança, arrecadação tributária e outras instituições. Estado e sociedade segundo os clássicos da sociologia. Os grandes autores sociológicos interpretaram o Estado de maneiras diferentes. Para Karl Marx, o Estado deve ser compreendido em relação às estruturas de classe existentes na sociedade. Nas sociedades capitalistas, as instituições políticas não poderiam ser analisadas isoladamente das relações econômicas e dos interesses das classes sociais. Na tradição marxista, o Estado aparece frequentemente relacionado à manutenção das condições gerais da sociedade de classes, embora interpretações marxistas posteriores tenham desenvolvido concepções mais complexas sobre sua relativa autonomia.
Max Weber, por sua vez, enfatizou a organização administrativa e a legitimidade. O Estado moderno está intimamente relacionado ao desenvolvimento da burocracia, formada por cargos especializados, hierarquias, normas escritas e competências definidas. Já Emil Durkheim preocupou-se particularmente com as instituições e com a integração da sociedade. O Estado poderia desempenhar funções relacionadas à organização da vida coletiva e à elaboração de normas necessárias às sociedades modernas. Essas diferenças são importantes, porque mostram que a sociologia não apresenta uma única teoria do Estado. Alguns autores enfatizam dominação e conflito, outros, administração e legitimidade, outros ainda, integração e regulação social. Estado, poder e representação. O desenvolvimento do Estado moderno não significou imediatamente o desenvolvimento da democracia. Durante séculos, estados fortemente centralizados coexistiram com monarquias absolutistas e sistemas políticos extremamente restritivos. A grande transformação posterior consistiu na progressiva passagem da ideia de que a soberania pertencia ao monarca para a concepção de que ela deveria pertencer à nação ou ao povo. As revoluções políticas dos séculos 17 e 18, sobretudo a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, contribuíram decisivamente para essa transformação. Ideias de pensadores como John Locke, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau questionaram diferentes aspectos do absolutismo e ajudaram a formular conceitos modernos de direitos, cidadania, separação dos poderes e soberania popular. Surge então o problema da representação política. Em sociedades compostas por milhões de indivíduos, a participação direta de todos em todas as decisões é impraticável. Desenvolveram-se, por isso, instituições representativas nas quais cidadãos elegem pessoas para exercer determinadas funções políticas durante períodos definidos. A representação moderna está relacionada a eleições, parlamentos, partidos políticos, constituições e direitos políticos. Em uma democracia representativa, o poder dos governantes é temporário e juridicamente limitado. Isso estabelece uma diferença fundamental entre Estado e governo. O Estado é o conjunto relativamente permanente de instituições políticas e administrativas. O governo corresponde ao grupo que temporariamente dirige parte dessas instituições. Um presidente deixa o cargo, mas o Estado continua existindo. Ministérios podem ser reorganizados, governos podem mudar e partidos podem alternar-se no poder sem que necessariamente desapareçam a ordem constitucional e as instituições estatais. Da mesma maneira, é importante distinguir Estado e sociedade civil. A sociedade civil corresponde, de maneira ampla, ao conjunto das relações, organizações e associações existentes fora da administração estatal. Famílias, empresas, sindicatos, associações, movimentos sociais, organizações religiosas, meios de comunicação e numerosas outras instituições. A política moderna acontece justamente na interação e muitas vezes no conflito entre Estado e sociedade civil. A formação dos Estados nacionais. Outro conceito fundamental é o de Estado-nação. Estado e nação, embora frequentemente utilizados como sinônimos, não significam exatamente a mesma coisa. O Estado é uma organização política e institucional que exerce autoridade sobre determinado território. A nação refere-se a uma comunidade histórica e cultural que compartilha ou acredita compartilhar elementos como memória histórica, língua, símbolos, tradições e sentimento de pertencimento. O nacionalismo procura aproximar essas duas dimensões. Idealmente, uma comunidade nacional deveria corresponder a um Estado soberano. Essa ideia ganhou enorme força, sobretudo nos séculos XVIII e XIX. A Revolução Francesa desempenhou papel decisivo ao relacionar soberania não mais simplesmente à pessoa do rei, mas à nação constituída por cidadãos. Durante o século XIX, movimentos nacionalistas participaram da unificação da Itália e da Alemanha e das lutas de diferentes povos pela independência. Nas Américas, os processos de independência produziram novos estados nacionais a partir das antigas estruturas coloniais. Entretanto, raramente existe correspondência perfeita entre Estado e nação. Um mesmo Estado pode abrigar diferentes grupos linguísticos, étnicos, religiosos e culturais. Da mesma maneira, determinadas comunidades nacionais podem estar distribuídas pelo território de vários Estados. Por isso, os Estados nacionais precisam construir mecanismos de identidade coletiva. Escolas, bandeiras, hinos, monumentos, celebrações nacionais, museus, mapas, a língua oficial e narrativas sobre o passado desempenham
importante papel nesse processo. A identidade nacional não é simplesmente espontânea, ela também é social e historicamente construída. O sociólogo e historiador Benedict Anderson tornou célebre a expressão comunidades imaginadas para explicar a nação. Imaginada, nesse contexto, não significa falsa. Significa que milhões de pessoas podem considerar-se integrantes de uma mesma comunidade, mesmo sem jamais conhecer pessoalmente a enorme maioria de seus compatriotas. O Estado Nacional permaneceu como principal forma de organização política do mundo. Praticamente toda a superfície terrestre encontra-se dividida entre estados soberanos, que mantêm relações entre si dentro de um sistema internacional. Ao mesmo tempo, as funções desempenhadas pelos estados ampliaram-se consideravelmente. O Estado contemporâneo não se ocupa apenas de defesa, segurança e justiça. Em diferentes graus, passou a atuar em áreas como educação, saúde, previdência, infraestrutura, regulamentação econômica, assistência social e proteção ambiental. Particularmente após as grandes crises econômicas e sociais da primeira metade do século XX, desenvolveu-se em diversos países o chamado Estado de Bem-Estar Social, baseado na ideia de que determinados direitos sociais deveriam ser garantidos ou promovidos pelo poder público. Nesse contexto, a cidadania deixou de ser entendida apenas como o direito de votar. O sociólogo britânico T. A. G. Marshall distinguiu três dimensões históricas da cidadania: direitos civis, políticos e sociais. Os civis envolvem liberdades individuais e igualdade perante a lei, os políticos dizem respeito à participação no exercício do poder, e os sociais relacionam-se a condições mínimas de bem-estar, educação e proteção social. A expansão desses direitos, entretanto, ocorreu de maneira desigual e foi resultado de conflitos, movimentos sociais e transformações históricas, a achar globalização e os novos desafios ao Estado. A globalização introduziu uma questão adicional. O Estado permanece soberano, mas já não controla isoladamente todos os processos que acontecem dentro de suas fronteiras. Empresas transnacionais, mercados financeiros, fluxos migratórios, internet, organizações internacionais, mudanças climáticas, pandemias e redes econômicas globais ultrapassam fronteiras nacionais. Decisões tomadas em um país podem produzir consequências econômicas, políticas ou ambientais em muitos outros. Isso não significa necessariamente o desaparecimento do Estado. Em muitos aspectos, acontecimentos contemporâneos demonstram justamente sua permanência. Estados controlam fronteiras, cobram impostos, estabelecem leis, mantêm forças armadas, organizam políticas públicas e negociam internacionalmente. O que ocorre é uma transformação das condições nas quais a soberania estatal é exercida. Ao mesmo tempo, a própria democracia representativa enfrenta desafios: desigualdade econômica, concentração de poder, desinformação, redes sociais digitais, polarização política, crise de confiança nas instituições e influência econômica sobre processos eleitorais levantam questões sobre a qualidade efetiva da representação. Por isso, a sociologia política contemporânea não pergunta apenas quem governa, mas também quem possui recursos para influenciar as decisões, como o poder é legitimado, quais grupos conseguem representação e quais permanecem marginalizados. Desse modo, existe uma longa trajetória histórica entre poder, Estado e cidadania. Sociedades humanas sempre possuíram relações de poder, mas nem sempre possuíram estados. O Estado surgiu historicamente através de processos de centralização territorial, militar, fiscal e administrativa. O Estado moderno consolidou a soberania territorial e desenvolveu burocracias permanentes. Posteriormente, as revoluções políticas e os movimentos sociais transformaram súditos em cidadãos e estabeleceram diferentes mecanismos de representação. Finalmente, os estados nacionais contemporâneos passaram a combinar soberania, administração burocrática, identidade nacional e, nas democracias, direitos e participação política. A contribuição fundamental da sociologia consiste justamente em mostrar que Estado, nação, governo, poder e democracia não são sinônimos. O poder é o fenômeno mais amplo. O Estado é uma forma institucionalizada de organização do poder. O governo corresponde à direção temporária das instituições estatais. A nação constitui uma comunidade histórica e simbólica, ok? E a democracia representa uma das maneiras pelas quais o exercício do poder pode ser legitimado e controlado pela participação dos cidadãos. Assim, estudar política sociologicamente significa compreender como o poder nasce,
como se distribui, como se transforma em autoridade legítima, como se institucionaliza no Estado e como os indivíduos e grupos sociais participam ou são excluídos de seu exercício. Da sociedade sem Estado aos complexos Estados nacionais contemporâneos, permanece uma mesma questão central: quem possui poder, por que sua autoridade é aceita? E quais instituições permitem que esse poder seja exercido, limitado, contestado ou transformado pela sociedade? Haddock: Cultura, diversidade, indústria cultural e ideologia na sociologia. A cultura ocupa uma posição central na sociologia e na antropologia porque permite compreender uma característica fundamental da existência humana. Embora todos os seres humanos possuam uma dimensão biológica, as maneiras pelas quais vivem, interpretam o mundo, organizam famílias, trabalham, estabelecem valores, praticam religiões, produzem arte e distinguem o certo do errado, são profundamente sociais e culturais. A partir dessa constatação, as ciências sociais desenvolveram conceitos destinados a compreender tanto a extraordinária diversidade das sociedades, quanto os processos pelos quais determinados valores, comportamentos e representações se tornam dominantes. Nas sociedades modernas, essa discussão conduz diretamente aos problemas da indústria cultural, dos meios de comunicação de massa, da propaganda e da ideologia. Em sentido antropológico, cultura não significa simplesmente erudição, conhecimento artístico ou aquilo que popularmente se chama de uma pessoa culta. O conceito é muito mais amplo. Cultura corresponde ao conjunto de conhecimentos, valores, crenças, normas, símbolos, práticas, costumes e maneiras de interpretar o mundo aprendidos e compartilhados pelos membros de uma sociedade ou grupo social. A língua que falamos, as maneiras de cumprimentar, os alimentos considerados apropriados, as formas familiares, as cerimônias religiosas, as concepções sobre infância e velhice, as regras de comportamento e os padrões estéticos são elementos culturais. Mesmo ações aparentemente simples, como comer, envolvem uma profunda dimensão cultural. Todos os seres humanos precisam alimentar-se, mas aquilo que comem, como preparam os alimentos, com quem realizam as refeições e quais alimentos consideram aceitáveis varia enormemente. A cultura é, portanto, aprendida e não geneticamente transmitida. É através da socialização que cada nova geração aprende a participar do universo cultural de sua sociedade. Cultura e antropologia. Um dos primeiros antropólogos a formular uma definição sistemática de cultura foi Edward B. Tylor, no século XIX. Para ele, cultura abrangia conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo ser humano enquanto membro da sociedade. Entretanto, a antropologia daquele período foi fortemente influenciada pelo evolucionismo social, que frequentemente classificava as sociedades segundo uma sequência hierárquica que iria de formas consideradas primitivas até a civilização europeia moderna. Essa perspectiva refletia em grande medida o contexto colonial e intelectual europeu. Durante o século XX, a antropologia realizou uma profunda crítica dessa concepção. Um dos autores fundamentais foi Franz Boas, que insistiu na necessidade de compreender cada cultura dentro de sua própria trajetória histórica. Em vez de colocar todas as sociedades numa única escala evolutiva, seria necessário estudar suas particularidades. Desenvolveu-se assim o princípio do relativismo cultural. Ele significa que costumes e valores devem inicialmente ser compreendidos dentro do contexto cultural no qual possuem significado, evitando julgá-los automaticamente segundo os padrões da própria sociedade do pesquisador. Essa perspectiva surgiu em oposição ao etnocentrismo, isto é, a tendência de considerar os valores e costumes da própria cultura como universais ou superiores e utilizar esses padrões para julgar outras sociedades. O relativismo cultural não exige que se aceite moralmente qualquer prática existente em qualquer sociedade. Sua contribuição metodológica consiste antes em afirmar que compreender deve preceder o julgamento. É necessário investigar por que determinada prática existe, qual significado possui e como se relaciona com o restante da organização social. Diversidade étnica e cultural. O conceito de cultura conduz naturalmente ao problema da diversidade cultural. A humanidade produziu ao longo da história milhares de línguas, religiões, formas familiares, sistemas políticos, tradições artísticas e maneiras de organizar a vida cotidiana. Essa diversidade também está relacionada ao conceito de etnia. Em ciências sociais,
Grupos étnicos são compreendidos principalmente a partir de elementos culturais e históricos compartilhados: língua, memória coletiva, tradições, ancestralidade percebida, território ou sentimento de pertencimento. Isso é particularmente importante porque as ciências sociais contemporâneas distinguem cultura e etnicidade de antigas teorias biológicas de raça. As classificações raciais utilizadas historicamente para dividir a humanidade em grupos biologicamente hierarquizados não encontram sustentação na genética moderna. Entretanto, categorias raciais continuam possuindo realidade social histórica porque foram utilizadas para organizar desigualdades, discriminações e identidades. No Brasil, esse problema possui importância particular. A sociedade brasileira resultou historicamente do encontro, frequentemente marcado por conquista, escravização e desigualdade, entre numerosos povos indígenas, populações europeias, milhões de africanos e seus descendentes, e, posteriormente, diferentes correntes migratórias. A cultura brasileira, portanto, não constitui uma realidade homogênea. Língua, culinária, música, religião, festas, costumes e formas de sociabilidade resultam de processos históricos de encontros, conflitos, apropriações e transformações culturais. A sociologia procura evitar dois extremos. De um lado, seria equivocado imaginar culturas como blocos completamente isolados e imutáveis. De outro, também seria inadequado imaginar que a globalização elimina todas as diferenças culturais. As culturas estão continuamente em contato, transformando-se mediante migrações, comércio, guerras, religiões, tecnologias e meios de comunicação. É justamente a expansão desses meios de comunicação que conduz ao problema da cultura de massa. Sociedade de massa e meios de comunicação. A industrialização não transformou apenas a produção de objetos materiais. Ela modificou também profundamente a produção e circulação de informações, imagens e produtos culturais. A imprensa de grande circulação, o cinema, o rádio, posteriormente a televisão e, mais recentemente, a internet e as plataformas digitais permitiram que uma mesma mensagem alcançasse milhões ou mesmo bilhões de pessoas. Formou-se aquilo que passou a ser denominado cultura de massa. Livros, músicas, filmes, programas de televisão, notícias e publicidade passaram a ser produzidos e distribuídos em escalas anteriormente impossíveis. Essa transformação teve importantes consequências democratizadoras. Conhecimentos e manifestações culturais antes restritos a pequenas elites puderam atingir populações muito maiores. Entretanto, alguns pensadores perceberam também um problema. Se a cultura passa a ser produzida industrialmente e comercializada como mercadoria, ela pode começar a obedecer cada vez mais às mesmas lógicas de padronização, rentabilidade e consumo existentes na produção industrial. É nesse contexto que surge o conceito de indústria cultural. Adorno, Horkheimer e a indústria cultural. O conceito foi desenvolvido principalmente por Theodor Adorno e Max Horkheimer, integrantes da chamada Escola de Frankfurt, especialmente na obra Dialética do Esclarecimento, publicada na década de 1940. Os autores escolheram deliberadamente a expressão indústria cultural em lugar de simplesmente cultura de massa. A diferença é importante. Cultura de massa poderia sugerir que a própria população produz espontaneamente uma cultura popular comum. Indústria cultural, ao contrário, destaca a existência de empresas e instituições especializadas na produção e comercialização de bens culturais. Filmes, programas radiofônicos, revistas e músicas poderiam ser organizados segundo uma lógica semelhante à produção industrial: repetição de fórmulas, padronização e busca de mercados consumidores. Adorno e Horkheimer consideravam que essa transformação poderia reduzir a autonomia crítica da cultura. Em vez de desafiar o público ou apresentar experiências radicalmente diferentes, grande parte dos produtos culturais tenderia a reproduzir fórmulas conhecidas e facilmente consumíveis. Isso não significa que todos os filmes, músicas ou programas populares sejam necessariamente manipuladores ou artisticamente inferiores. O conceito procura chamar atenção para algo estrutural. Nas sociedades capitalistas avançadas, a cultura também se transforma em mercadoria. Uma música possui valor artístico, mas também possui preço e mercado. Um filme pode constituir uma obra estética, mas simultaneamente é investimento econômico. Uma plataforma digital oferece entretenimento, mas também procura manter o usuário conectado porque sua atenção possui valor econômico. Esse último aspecto tornou-se especialmente importante no século XXI. Da televisão aos algoritmos.
Quando Adorno e Horkheimer desenvolveram sua teoria, os grandes meios eram rádio, cinema, jornais e revistas. Posteriormente, a televisão tornou-se um dos principais veículos da cultura de massa. Atualmente, o problema precisa ser ampliado para compreender internet, redes sociais, plataformas de vídeo, serviços de streaming e sistemas algorítmicos. Existe, entretanto, uma diferença importante. A comunicação de massa tradicional funcionava predominantemente de poucos emissores para muitos receptores. Uma emissora transmitia o mesmo programa para milhões de espectadores. Na internet, os próprios usuários também produzem conteúdos. Isso aumentou enormemente as possibilidades de expressão, participação e circulação de ideias. Mas a descentralização é apenas parcial. Grande parte dessa comunicação ocorre através de plataformas controladas por grandes organizações que utilizam algoritmos para selecionar aquilo que será mostrado aos usuários. Surge, portanto, uma nova forma de mediação cultural. O indivíduo aparentemente escolhe entre milhões de conteúdos, mas suas escolhas são também influenciadas por sistemas que selecionam recomendações a partir de seu comportamento anterior. A antiga discussão sobre indústria cultural transforma-se assim em uma discussão sobre economia da atenção, dados pessoais, algoritmos e plataformas digitais. Propaganda, publicidade e formação do consumo. Outro elemento central é a propaganda. É útil distinguir conceitualmente propaganda e publicidade, embora no uso cotidiano os termos frequentemente se misturem. A publicidade está particularmente relacionada à promoção comercial de produtos e serviços. A propaganda, em sentido mais amplo, pode envolver a difusão sistemática de ideias políticas, religiosas ou ideológicas. Nas sociedades de consumo, a publicidade não procura simplesmente informar que determinado produto existe. Frequentemente procura associá-lo a valores, sentimentos e identidades. Um automóvel pode ser associado à liberdade, uma roupa ao prestígio, determinado alimento à felicidade familiar, um produto tecnológico à inovação e ao sucesso pessoal. Assim, não se vende simplesmente um objeto, vende-se também um significado social. Essa lógica ajuda a compreender a chamada sociedade de consumo. Os indivíduos não consomem apenas para satisfazer necessidades biológicas. O consumo também pode funcionar como forma de comunicação social. Roupas, automóveis, aparelhos eletrônicos, música e hábitos de lazer podem expressar pertencimento, distinção e identidade. Autores como Pierre Bourdieu demonstraram como gostos culturais também se relacionam às posições sociais. Preferências musicais, hábitos alimentares e formas de lazer não são necessariamente escolhas puramente individuais, podem estar relacionadas ao processo de socialização e ao capital cultural adquirido pelos indivíduos. Ideologia: Marx e a dominação social. A discussão sobre indústria cultural conduz a outro conceito fundamental da sociologia: ideologia. A palavra possui diversos significados e foi utilizada de maneiras diferentes por diferentes autores. Em sentido amplo, pode significar um conjunto relativamente organizado de ideias, valores e concepções sobre a sociedade. Podemos, por exemplo, falar em ideologias políticas. Entretanto, na tradição inspirada em Karl Marx, o conceito possui uma dimensão crítica mais específica. Marx chamou a atenção para o fato de que sociedades divididas em classes não são mantidas exclusivamente pela força. As relações sociais existentes também precisam aparecer como legítimas, naturais ou inevitáveis. Uma desigualdade historicamente produzida pode, por exemplo, ser apresentada como consequência natural das capacidades individuais. Uma determinada relação de poder pode ser interpretada como se fosse necessária e universal. A ideologia contribui, nesse sentido, para ocultar ou inverter as relações sociais que produziram determinada realidade. Daí deriva uma das ideias mais importantes da crítica sociológica. A dominação não depende apenas de coerção, pode depender também da produção de consentimento. Essa ideia seria posteriormente desenvolvida de maneiras diferentes por outros pensadores. Gramsci e a hegemonia. O italiano Antonio Gramsci ampliou a discussão marxista através do conceito de hegemonia. Para Gramsci, uma classe dominante não mantém sua posição apenas por meio do Estado, da polícia ou das leis. Ela também procura fazer com que determinadas concepções de mundo sejam amplamente aceitas pela sociedade. Instituições da sociedade civil, escolas, igrejas, imprensa, associações e organizações culturais podem participar dessa disputa. A hegemonia existe quando determinados valores particulares conseguem apresentar-se como se fossem valores universais ou simplesmente bom senso.
Mas Gramsci também enfatiza que essa hegemonia nunca é necessariamente absoluta. Existem conflitos, resistências e possibilidades de construção de contra-hegemonias. Isso é importante porque evita uma interpretação excessivamente mecânica da ideologia. Os indivíduos não são recipientes passivos nos quais os meios de comunicação simplesmente depositam ideias. Eles interpretam, aceitam, rejeitam e modificam as mensagens que recebem. Cultura, poder e sociedade. Essa discussão revela que cultura e poder estão profundamente relacionados. A cultura permite aos seres humanos construir significados compartilhados e constitui uma das bases da identidade coletiva. Entretanto, nem todos os grupos possuem a mesma capacidade de fazer seus valores e representações circularem socialmente. Por isso, a sociologia pergunta: quem possui os meios de produzir e difundir representações? Quem decide aquilo que recebe visibilidade? Quais grupos conseguem apresentar sua experiência como universal? Quais permanecem invisibilizados? Essa questão aparece nos meios de comunicação, mas também na educação, na literatura, nos museus, nos monumentos e na própria construção da memória coletiva. A relação entre cultura e indústria cultural pode, portanto, ser entendida como uma passagem entre dois níveis de análise. No primeiro, sociologia e antropologia procuram compreender como os seres humanos produzem culturas, identidades, símbolos e diferentes maneiras de interpretar o mundo. No segundo, a sociologia investiga o que acontece quando, nas sociedades industriais e capitalistas, grande parte dessa produção simbólica passa a ser organizada por empresas, mercados, meios de comunicação e tecnologias capazes de atingir enormes populações. É nesse segundo nível que aparecem os problemas da massificação, publicidade, propaganda e ideologia. Marx permite perguntar como determinadas ideias podem contribuir para legitimar relações de classe. Gramsci demonstra como a dominação envolve a construção de hegemonia e consentimento. Adorno e Horkheimer analisam a transformação da cultura em mercadoria pela indústria cultural. Bourdieu demonstra como gostos e práticas culturais estão relacionados às estruturas sociais e às formas de distinção. No contexto do ensino médio, o ponto fundamental é perceber que a sociologia não pretende ensinar que toda cultura de massa é necessariamente ruim, toda propaganda é mentira ou todo consumidor é manipulado. Essas simplificações eliminariam justamente a complexidade que a análise sociológica procura revelar. A questão é compreender que nossas preferências culturais e interpretações do mundo são produzidas dentro de determinadas relações sociais. Assim, assistir a um filme, ouvir uma música, acompanhar uma notícia, comprar uma roupa ou utilizar uma rede social são experiências individuais, mas também são fatos sociais, ligados a mercados, tecnologias, valores, grupos, instituições e relações de poder. Estudar sociologicamente a cultura significa, portanto, realizar um movimento de desnaturalização. Perceber que aquilo que parece simplesmente gosto pessoal, tradição natural ou senso comum possui uma história. E estudar a indústria cultural significa acrescentar outra pergunta: quem produz os símbolos, informações e representações através dos quais interpretamos a realidade, segundo quais interesses e através de quais meios? É nesse encontro entre cultura, diversidade, comunicação, economia e poder que esse eixo da sociologia adquire sua importância. Ele permite compreender tanto a riqueza da diversidade cultural humana, quanto as disputas existentes em torno da produção dos significados sociais. Isto é, não apenas a luta pela riqueza ou pelo poder político, mas também a luta pelo poder de definir, representar e interpretar a própria realidade social.